Religião versus espiritualidade. Será que podemos considerar que religião é o mesmo que espiritualidade e vice-versa? Será que um conceito está ligado no outro? E qual seria o caminho mais correto quando se fala em despertar da consciência, em despertar da alma? Seria então o caminho da religião ou o caminho da espiritualidade? Bom, a intenção desse vídeo não é citar nenhum caminho certo ou errado, é apenas trazer alguns conceitos importantes acerca dessas duas palavras, né, que hoje estão aí muito presentes na nossa vida, e tirar então algumas dúvidas que são bastante recorrentes aí nos atendimentos e quando as pessoas pensam em um despertar de consciência ou até mesmo um trabalho mediúnico, ou pensam e sentem o chamado de estar mais próximo da espiritualidade. Esses dois conceitos trazem muita confusão mental ainda. Então o objetivo é tentar esclarecer um pouco as diferenças, para que a gente possa então decidir com o nosso próprio senso, né, com o nosso próprio coração aí, qual que seria o caminho melhor a se seguir, tá? Então, antes de tudo, vamos entender um pouquinho qual é o conceito de religião e qual é o conceito de espiritualidade. O conceito de religião nos diz que é um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas baseadas em livros sagrados que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral. Então a religião ela está basicamente toda ancorada, né, dentro aí de doutrinas, de dogmas, de normas que seguem princípios que vêm aí de livros sagrados, de escrituras, de obras, né, que nós temos aí à nossa disposição. Então a religião ela se baseia nesse conceito da fé, da crença, mas também das doutrinas, dos ensinamentos religiosos com base em escrituras antigas e ensinamentos mais antigos. E o conceito de espiritualidade nos diz que a espiritualidade é uma propensão humana pela busca de um significado para a vida, procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Então, basicamente, estes são as principais diferenças quando a gente fala de religião e de espiritualidade. Para se ter uma religião, é necessário sim seguir algumas normas, algumas doutrinas e estar dentro de uma comunidade, seja ela católica, evangélica, cristã, budista, enfim. A religião que se escolher está ligada a uma comunidade moral, certo? Já a espiritualidade é algo que acontece de uma forma um pouco mais livre. A espiritualidade ela tem mais a ver com aquilo que está dentro de nós, com a nossa busca. E também um fato importante sobre a espiritualidade é a gente entender que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E como seres espirituais, é muito normal que tenhamos essa busca e essa procura pela espiritualidade. Afinal de contas, a espiritualidade é a nossa essência. Agora, podemos viver ou podemos procurar a espiritualidade dentro de nós, de uma forma mais livre, ou podemos escolher tentar viver a espiritualidade dentro de um conceito religioso, dentro de uma doutrina religiosa. Lá no início, quando nós começamos no nosso despertar espiritual,
quando começamos a sentir o chamado, ou quando começamos a buscar sentido para a nossa vida, é muito normal nos apegarmos às religiões. É muito normal buscarmos as religiões porque elas nos trazem algumas informações, né? As doutrinas, elas acabam aí trazendo conceitos que são importantes neste primeiro momento para a gente, para ter um norte, um sentido, uma primeira direção. E conforme os anos vão passando, conforme nós vamos amadurecendo essa questão da espiritualidade em nós, conforme nós vamos adquirindo conhecimento daquilo que vem de fora, que seriam as doutrinas, as crenças, os ensinamentos religiosos, nós vamos também comparando com aquilo que vem de dentro, porque a espiritualidade ela está ligada àquilo que vem da alma, as informações que recebemos através da nossa alma. Então chega um determinado momento da nossa vida espiritual, né, digamos assim, ou até da nossa jornada de autoconhecimento, que os conceitos religiosos acabam deixando uma lacuna, acabam deixando um vazio. Nem todas as respostas estão dentro da religião, nem tudo que a nossa alma pede, ou aquele nosso desejo, aquele nosso sentimento de falta de alguma coisa, nem tudo nós conseguimos achar dentro da religião. Existem ainda muitas perguntas que ficam sem respostas dentro das doutrinas religiosas, porque a espiritualidade não é para ser entendida, a espiritualidade é para ser vivida. E as religiões tentam e vêm tentando ao longo dos anos colocar a espiritualidade dentro de uma caixinha e explicar o que é Deus, o que é o universo, o que é a fé, o que são as crenças, o que é certo e o que é errado. Dentro da religião existe uma separação, existe as diferenças, né? O certo e errado são colocados aí de uma forma como se o certo seria o único caminho a se seguir e o errado algo a se fugir. E dentro da espiritualidade, esses conceitos eles são um pouco diferentes, porque para a espiritualidade, para a aproximação da espiritualidade, para tudo aquilo que envolve a espiritualidade, o importante não é estar num caminho certo ou num caminho errado, porque afinal de contas, como saber, né? Como que nós vamos saber se aquele caminho, se aquela trajetória é realmente correta para nós, é o melhor para nós, ou se naquele momento não é? E se nós que estamos passando por esse momento, muitas vezes não sabemos identificar, como que uma outra pessoa ou uma doutrina vai ser capaz de nos dizer se nós estamos seguindo pelo caminho certo ou não? E qual é o certo? O que é certo e o que é errado, né? Como podemos definir isso? Dentro da espiritualidade, não existe o certo e o errado. Existem as experiências humanas. Vou repetir o que eu falei no início do vídeo. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. A nossa essência é espírito. 90% de nós é espírito. 10% é matéria, é o que a gente consegue ver, o nosso corpo físico. E 90% de nós é espírito. Tivemos outras vidas, outras experiências humanas e todas elas estão registradas no nosso DNA. No nosso DNA espiritual e energético. Portanto, a espiritualidade, ela é algo natural do ser humano. É isso que nós precisamos entender. Conforme nós vamos caminhando no nosso despertar da consciência, o despertar da alma, e vamos juntando aquilo que aprendemos dentro das religiões e das doutrinas e trazendo para uma comparação ou uma junção com tudo aquilo que sentimos em relação à espiritualidade, nós vamos compreendendo que a espiritualidade é algo
normal para nós, ou pelo menos deveria ser, porque nós somos realmente seres espirituais. Todo o ensinamento, todo o conceito espiritual está dentro de nós temos esses registros, mas nós só conseguimos acessar quando paramos e começamos a escutar aquilo que vem da nossa alma. Então, entender os conceitos de religião é muito importante. Entender o conceito de espiritualidade também é muito importante. Mas a espiritualidade plena, a espiritualidade em si, é algo que não pode ficar só na mente, porque a nossa mente tridimensional ela é um tanto limitada. Porque voltamos àquela frase que eu falei no início. Estamos vivendo uma experiência humana de tantas outras que já tivemos. E por causa dessa experiência humana, por causa dessa matéria que hoje nós carregamos, que é o nosso corpo físico, e também por causa do véu do esquecimento que adquirimos quando decidimos, voltar para esta vida, nós acabamos, de certa forma, nos distanciando da espiritualidade. E ao longo do tempo, de acordo com a nossa jornada espiritual, com a nossa evolução, com a nossa disponibilidade, nós vamos aos poucos nos reaproximando de nós. Voltar para si significa ir de encontro à espiritualidade verdadeira, aquilo que está dentro de nós. Então, entre religião e espiritualidade não existe uma única verdade. Existe a verdade de cada um. Existe o caminho, a trajetória, a evolução de cada um. Existe as experiências e as nossas escolhas. Não existe certo ou errado dentro da espiritualidade. O certo e o errado é uma crença religiosa. É um ensinamento religioso. Dentro da espiritualidade, o que conta e o que vale são os nossos aprendizados. Até mesmo quando tomamos um caminho que naquele momento poderia não ser o ideal para nós, mesmo assim existe uma evolução. E a grande missão do espírito é evoluir, sempre, todos os dias e a todo momento. A nossa grande missão é evoluir, é ir de encontro à essência, ir de encontro à fonte criadora. Então, a religião ela é importante no primeiro momento, com certeza. Digo por experiência própria, tive meus momentos dentro da religião também, católica, kardecista, umbandista, muitos conceitos, muitos ensinamentos diferentes, muitas visões de mundo diferentes, mas todas elas agregam um pouquinho o nosso conhecimento interior. E aí chega um momento em que nós simplesmente nos libertamos desses conceitos de religião, porque a espiritualidade é algo muito maior do que isso. A espiritualidade é algo tão grandioso que não cabe dentro de nenhuma caixinha religiosa ou de nenhuma caixinha doutrinatária. A espiritualidade é algo que precisa ser vivido e sentido. Então, num determinado momento da nossa evolução espiritual, deixamos a religião, não os ensinamentos, Os ensinamentos nós levamos para a vida inteira, mas deixamos talvez de seguir uma ou outra religião e passamos a nos conectar diretamente com a espiritualidade. Muitas pessoas acreditam ou têm muitas dúvidas, e acham que não é possível se ter um contato espiritual ou uma conexão espiritual fora da religião. Mas é possível. Eu digo isso também de experiência própria, de que é possível sim se ter uma conexão espiritual, uma evolução espiritual ou até mesmo uma evolução mediúnica, um trabalho mediúnico, fora das religiões, com uma conexão direta com a espiritualidade.
porque nós somos, em nossa essência, espírito. Então isso é algo que não deve assustar ninguém, ou que não deve ser tratado como algo novo. Na verdade, essa questão da espiritualidade, de poder seguir a espiritualidade fora da religião, é um conceito que tem se falado muito agora, mas sempre existiu, porque nós sempre fomos seres espirituais. Nós vamos sempre voltar para a nossa essência. Esse é o caminho da evolução. Então, não importa em que momento da sua vida religiosa você esteja agora, aproveite este momento para adquirir conhecimento, para evoluir, para abrir a sua mente para tudo aquilo que diz respeito à espiritualidade, às religiões, às crenças e principalmente à fé. E continue o seu caminho, porque logo mais ali na frente você vai ter condições, de entender melhor esse conceito sobre a espiritualidade, essa conexão com a espiritualidade, que é algo realmente que faz parte de nós. Nós não somos separados da espiritualidade, nós somos a própria espiritualidade. E quando nós entendemos isso, a conexão se torna fácil, se torna tranquila, sutil, muito sutil, porque o plano astral e o plano espiritual é sutil. Então, muitas vezes nós recebemos intuições, recados, através da nossa mente, através do nosso coração, da nossa intuição. Não necessariamente é preciso fazer um trabalho aí mediúnico, de estar dentro de uma religião para poder sentir uma energia vibratória, uma energia espiritual. Muitas vezes essas energias se manifestam de outras formas. A espiritualidade tem várias formas de se manifestar na nossa vida, e todas elas são válidas, e tudo vai depender da nossa evolução, do nosso despertar, o quanto estamos abertos para receber essas informações. Então não existe o certo e o errado nem dentro da religião. Lembrem, que a religião é uma porta de entrada para a espiritualidade verdadeira possa se manifestar na nossa vida. Todos nós, ou a maioria de nós, já passamos por alguma religião, por alguma doutrina religiosa, ou até, inclusive, muitos de vocês ainda fazem parte de algumas religiões. E isso é totalmente compreensível e aceito no nosso caminho da evolução. Mas não se prendam somente aos dogmas e às crenças. Procurem, busquem informações fora da religião, mas principalmente dentro de vocês, porque é lá dentro do nosso coração, no fundo da nossa alma, que estão todos os nossos registros e todo o conhecimento acerca da espiritualidade. Gratidão, paz e luz.